Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio, vai explicar para a gente essas decisões da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, essa lei que a gente viu na reportagem do Rio Grande do Sul, ela já estava suspensa? Estava sim. Essa lei ela é de 2000 e em 2001 houve uma decisão aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive foi uma decisão por unanimidade, em que os ministros, então, deliberaram suspender um artigo dessa legislação. Então, desde então, essa lei estava suspensa. E ontem houve o julgamento, então, do mérito, né? Essa decisão, a suspensão dessa decisão, ela havia sido determinada por uma decisão liminar, ou seja, provisória, e vigorou até a sessão de ontem, em que os ministros, também por unanimidade, decidiram, então, declarar a lei inconstitucional. Qual foi o fundamento para invalidar essa lei? Foi o fundamento da inconstitucionalidade formal, ou seja, o fato da lei ter sido de iniciativa parlamentar acabou por ofender a constitucionalidade em razão do objeto da legislação. Ela tratou aí da extinção de uma companhia, a Companhia Rio Grandense de Laticínios, e acabou aí autorizando o governo do estado a dispor sobre os bens dessa extinta companhia. Então, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que uma lei de iniciativa parlamentar, ela não pode determinar o que o governo vai fazer ou não vai fazer em relação aos bens da extinta companhia. Por entender que houve, então, essa inconstitucionalidade formal, e isso diz respeito, Érica, a questões relativas ao processamento, né, as regras que estão previstas na Constituição Federal para a elaboração das leis. Então, teria havido aí um vício de iniciativa, né, uma lei de iniciativa parlamentar não poderia dispor dessa matéria. Foi por isso que o Supremo declarou a lei inconstitucional. Ao todo, na sessão de ontem, quantos casos foram analisados? Bom, foram analisados 7 processos, né? Nós tivemos apenas um julgamento concluído, que foi esse que nós acabamos de mencionar, nesta ação direta de inconstitucionalidade. Outros 6 casos foram analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não foram concluídos porque houve pedido de vista em alguns casos, em outros casos houve um pedido de adiamento. Um outro caso que eu poderia citar, e também teve repercussão geral reconhecida, foi a análise, né, de um recurso extraordinário, em que se discute, na verdade, a possibilidade da tributação do ISS sobre serviços relacionados a planos de saúde. Então, um hospital do Paraná, ele pretende, aqui no Supremo Tribunal Federal, ficar livre dessa tributação. O Tribunal de Justiça do Paraná já entendeu que não há direito líquido e certo do hospital a ficar livre de não ser tributado por esse imposto, por entender que a atividade de administração do plano de saúde, mesmo sendo oferecida pelo hospital, ela incide sim a tributação. Então, os ministros, na verdade, começaram a analisar. Houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio e aí esse julgamento, na verdade, não foi concluído, deverá certamente ser incluído numa outra sessão plenária. A decisão desse caso terá impacto nos demais? Terá impacto porque foi reconhecida a repercussão geral e toda vez foi o plenário virtual que reconheceu essa repercussão geral. Toda vez em que há o reconhecimento da repercussão geral, significa dizer que a decisão da Suprema Corte ela irá atingir todos os demais casos semelhantes que estão em tramitação. Então, a grande questão aí é sobre a tributação do ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, em relação à administração dos planos de saúde. O único a votar, por enquanto, foi o ministro Luiz Fux, né? Como eu falei, houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, mas o ministro Luiz Fux já entendeu que a tributação ela é permitida. Então, o ministro Luiz Fux votou pelo desprovimento do recurso. Ele entende que esse recurso deve ser julgado improcedente, porque a tributação ela está de acordo com a legislação tributária, em especial a Lei Complementar 116, que é de 2003, e em razão dessa lista, né, que consta, inclusive, nessa Lei Complementar, a atividade de administração do plano de saúde seria uma atividade, né, que estaria, então, permitida a tributação do ISS, porque é um serviço que está listado na Lei Complementar 2003. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. A gente se vê novamente semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.